Abraçada a ela, pediu-me explicações. Não queria, de forma alguma, contar-lhe a causa do meu pranto. Todavia tanto insistiu que acabei revelando a ela o sonho terrível que tivera na noite anterior. Ela chorou muito, e eu então procurei desfazer aquela preocupação, dizendo-lhe que a morte em sonho é sinal de vida longa. Mas intimamente aquela tristeza permanecia em mim. Fiz tudo o que pude pela festinha do seu aniversário, mas a festa não foi alegre. Parecia que todos estavam pressentindo o acontecimento. Não houve alegria, nem animação durante a festa. No dia 11 de abril de 1963, 6 dias após o aniversário de Sueli, estava eu costurando quando tocaram a campainha. Não sei bem como explicar, mas senti um terrível choque. Ao abrir a porta deparei com meu tio, Sr. Valentino Luiz. Ao vê-lo, percebi que havia acontecido algo de muito grave e formulei uma pergunta afirmativa. Perguntou-me então se eu também já havia recebido a notícia de falecimento do meu sobrinho, Adelino Bodini, de 18 anos de idade, morador em Ribeirão Preto, que havia morrido afogado no Rio Pardo. Decidi partir imediatamente para Ribeirão Preto. Antes de partir fui despedir-me de Sueli. Fui tomada então de uma angústia muito grande. Era como se eu estivesse despedindo-me dela pela última vez. No mesmo dia, à tarde, Sueli teve uma crise de meningite e veio a falecer, às 11 horas da noite. Como eu havia partido para Ribeirão Preto em virtude do falecimento do meu sobrinho, os pais de Sueli não puderam comunicar-me o falecimento de sua filha pois eles não sabiam o endereço do local onde eu me encontrava. Em Ribeirão Preto, na casa de meu irmão, o ambiente era de tristeza e sofrimento. Passei muito mal também. Senti-me angustiada, vendo o sofrimento do meu mano e chorei muito. No dia seguinte, ao dormir, tive um pesadelo. Vi perfeitamente minha afilhada Sueli, entre duas árvores grandes. Ao me ver ela correu ao meu encontro. Segurava uma rosa na mão, estava vestida com o vestido do seu aniversário, cor de rosa, e dirigiu-me as seguintes palavras: Madrinha, eu morri, mas vim trazer esta rosa para a senhora. Quando regressei de Ribeirão Preto, minha vizinha que ficara sabendo da morte de Sueli e do pressentimento que eu tivera sobre sua morte deu-me a notícia do falecimento de Sueli. Relatou-me que a mãe de Sueli havia comentado o meu presságio, na presença de todos. Os fatos se passaram exatamente como eu havia sonhado. Teria sido tudo isso uma revelação? Quando eu me dirigi à casa de Deselma, com o espírito mais preparado, pude reviver na realidade tudo aquilo que eu havia sonhado dias antes. Acabara de chegar de Ribeirão Preto e não mais encontrei a minha afilhada querida. Este caso foi muito comentado nos círculos de nossas relações. Possuo ainda muitos outros casos que se passaram comigo, todavia este foi o que mais calou profundamente em minha vida. Creio ter narrado tudo aquilo que aconteceu. Este acontecimento pode ser provado porque foi testemunhado por várias pessoas. Assinado, Clementina Costa Carreira. Nota: Sueli foi sepultada no cemitério de Mojimirim, estado de São Paulo, entre duas árvores. E.T. Sr. Alcides. Quero ainda acrescentar, em sequência a este acontecimento, um caso de reencarnação. É o seguinte. Após a morte de Sueli, Deselma rogou a Deus que lhe desse a graça de conceber uma outra filha. Decorrido um ano, Deselma dava à luz a uma menina que recebeu o nome de Flávia. Quando esta estava com 8 meses de idade, Deselma e seu esposo mudaram-se para São Paulo. Eu não tive mais contato com essa menina e nem fui madrinha dela. Passados 3 anos fui visitá-los. Ao me ver, Flávia correu ao meu encontro e fez exatamente o que Sueli fazia comigo. Não saiu do meu colo e disse-me o seguinte: Madrinha, eu não quero que me chame de Flávia. Eu sou a Sueli, e a senhora é minha madrinha. E todas as vezes que a chamava de Flávia, tornava a dizer a mesma coisa.
Sua mãe ficou pensativa e disse: pedi a Deus outra filha igual a Sueli e Flávia faz tudo exatamente como a filha que pedi. Gostaria de explicar-lhes o fato da reencarnação, mas como eles são muçulmanos, calei-me. Se o senhor achar interessante este caso, poderá registrá-lo. Entramos em contato direto com de Clementina e marcamos uma entrevista pessoal com ela, a ser efetivada dia 14 de novembro de 1971, em Mogi Mirim. Nessa data, pudemos obter uma gravação de seu depoimento, acerca dos fatos que se sucederam quando, após 3 anos, ela foi visitar, em São Paulo, a família de Flávia. Entrevistamos, também, outras testemunhas, a respeito dos acontecimentos que precederam a morte de Sueli. Entrevista com de Clementina C. Carreira no dia 11 de novembro de 1971 às 11h40, em Mogi Mirim. P. de Clementina, nós gostaríamos que a senhora nos fizesse a gentileza de descrever, com todas as minúcias, aquele encontro que a senhora teve com Flávia, quando foi visitá-la em São Paulo, 3 anos após a mudança da família de Flávia para aquela cidade. Isto se deu após 3 anos, porque antes eu não havia tido coragem para visitá-la devido à falta de Sueli, mas ao chegar à casa de Deselma, Flávia não estava, no momento achava-se com a mãe na loja. Assim que elas chegaram, Flávia correu para os meus braços como Sueli fazia antigamente. Ao observar aquilo, eu senti um aperto em meu coração e fiquei calada. Aconcheguei-a junto a mim com todo o meu afeto e carinho. Flávia apegou-se a mim com todos os modos de Sueli. Então ela me disse sentadinha no sofá: madrinha, eu gosto muito da senhora. Aí eu falei: Flávia, você não é minha afilhada. Eu sou madrinha do Dudu, que é outro afilhado que tenho na família. Ela chorou muito e brigou com o Dudu, dizendo que não, que eu era a verdadeira madrinha dela. Passadas algumas horas, eu fui fazer um vestido para Deselma. Estava costurando, e assim como Sueli tinha o costume de ficar sempre ao meu lado, Flávia continuou ao meu lado também. Então eu disse a ela: Flávia, vai buscar um copo de água para mim. Ela disse: madrinha, eu não sou Flávia, eu sou a Sueli. Não me chame de Flávia, eu não quero. Eu quero que a senhora me chame de Sueli. A senhora é minha madrinha. Senão, eu fico triste. E começou a chorar. Então eu disse: pois não, bem. Eu sou sua madrinha. Não precisa ficar triste. Então a mãe de Flávia ficou olhando para mim e, muito pensativa, abaixou a cabeça como os muçulmanos costumam fazer quando se fala no nome dos mortos. Eu perguntei a ela: Deselma, eu vou fazer-lhe uma pergunta. Sei que os muçulmanos não gostam que se toque no nome dos mortos, mas é necessário. Flávia tem os mesmos costumes de Sueli? Ela disse: tudo, comadre. Tudo, tudo, exatamente como Sueli fazia, Flávia faz. Ao sentar-se à mesa para jantar, Flávia colocou-se ao meu lado, sentadinha na cadeira, como costumava fazer Sueli. Eu fui fazer uns docinhos, e ela me perguntou: madrinha, a senhora não vai fazer o docinho de chocolate que eu gosto? Como Sueli, Flávia adorava os chocolates do tipo que eu fazia, os brigadeiros. Aí eu achei que Flávia era a verdadeira Sueli, e que voltara a reencarnar na mesma família, devido ao pedido que sua mãe fizera quando Sueli faleceu. Ela pediu a Deus que lhe desse uma menina igual a Sueli. Esta é a revelação que lhe posso fazer. P. de Clementina, eu gostaria muito que a senhora fizesse, neste instante, uma descrição minuciosa dos hábitos mais flagrantes, dos modismos, daquilo que normalmente a senhora observava em Sueli. Aquilo que a senhora notava era tipicamente característica da sua personalidade, do seu comportamento. Como era Sueli? Como a senhora, acompanhando a vida desta menina, descreve a personalidade dela.
Sueli, desde a data do seu nascimento, assim que ela começou a se entender, muito pequena mesmo, ela sentiu uma grande atração por mim. Mesmo não sabendo falar e já conhecendo apenas a minha presença ao passar em frente do carrinho, Sueli, quando eu ia para o serviço, se não a pegasse no colo, ela chorava. Quando cresceu, Sueli tinha o costume, quando a mãe dela chamava, Sueli, a madrinha está aqui. Ela vinha correndo, com os braços abertos, e se atirava em mim. Tinha o hábito de ir passar as perninhas para trás e pegar sobre o meu pescoço. Este era um hábito de Sueli. Outro jeito de Sueli era estar sempre sentadinha junto a mim, aonde eu estivesse. Se eu penteasse o cabelo dela, ninguém mais tocaria em seu cabelo, pois ela não deixava. Essa era outra maneira de ser. Nas festinhas de aniversário, eu costumava fazer os brigadeiros de chocolate. Sueli gostava muito de chocolate. Esta também era uma característica de Sueli. Sueli sempre foi muito apegada a mim e muito amorosa. E isso eu encontrei em Flávia, porque a primeira sensação, o contato que tive com Flávia foi exatamente ela correr para os meus braços, sem me conhecer, e se atirar em mim, chamando-me de madrinha. Outra particularidade foi sentar-se à mesa junto a mim, durante todas as refeições, como fazia Sueli. Sueli gostava de ficar de pé em uma cadeira, vendo tudo o que eu fazia. Quando estive na casa de Deselma, Flávia fez a mesma coisa. P. D. Clementina, quanto à semelhança de Flávia com Sueli, a senhora poderia fazer uma descrição. R. Eu encontrei em Flávia a mesma expressão no olhar que era uma coisa característica em Sueli. E Flávia também tem o mesmo olhar de Sueli. P. Os olhos dela são de que cor? R. São pretos e meio tristes. Sueli tinha um costume, quando ficava aborrecida, seus olhos davam toda a expressão de tristeza. Era uma menina calada e quando sentia-se alegre, ela era explosiva. Assim é Flávia. Até nas manhas de criança, Flávia tem o mesmo costume que Sueli, revelado pela sua própria mãe, porque eu não tive muito contato com Flávia. Fui apenas visitá-la uma vez, e depois disso eu não tive mais oportunidade de vê-la. Só agora que poderei visitá-la e prestar mais atenção. Mas na idade em que Sueli faleceu, Flávia na sua idade era exatamente como Sueli. Porque a Sueli morreu apenas com 3 anos, e dentro desse período, Flávia tinha os mesmos costumes. P. Quanto aos brinquedos, quais eram as preferências semelhantes que a senhora poderia indicar, se a senhora já observou isso? R. Brinquedos. Eu não tive a oportunidade de prestar atenção, porque eu fui fazer a visita na casa de Flávia, fiquei apenas 3 dias. E durante esses 3 dias, Flávia não brincou porque ela queria estar sempre junto a mim. Todo lugar em que eu ia, Flávia estava ao meu lado. Não teve oportunidade de brincar, somente de comer os docinhos que lá fiz. P. Porventura, Deselma não teria revelado à senhora, muito em particular, a sua impressão quanto à semelhança entre as duas meninas. Ela, naturalmente, como muçulmana, tem dificuldade em referir-se aos mortos. Mas não teria ela, por exemplo, dito alguma coisa neste sentido para a senhora? R. Sim, disse. Quando eu fiz a pergunta, para ela, se Flávia tinha os mesmos costumes de Sueli, Deselma disse que Flávia era exatamente tudo aquilo que Sueli foi. Deselma fez um pedido a Deus, que lhe desse outra menina, igualzinha a Sueli. Então Deselma disse à sua maneira em sua linguagem meio árabe, comadre, Deus é grande. Mandou para mim outra Sueli. P. D. Clementina, esse casal de libaneses, pais de Flávia, é muçulmano. Como é que a senhora se tornou madrinha de Sueli? Seria no católico? R. Sim. Porque Deselma sempre obedecia e acatava as minhas opiniões. Aqui o costume do brasileiro é batizar o filho assim que nasce.
Aí eu perguntei a ela se os filhos dela não eram batizados. Ela disse que não, mas que gostaria que eu batizasse a Sueli, porque eu fizera tudo por ela, e ela gostaria que houvesse uma afinidade maior, pois eu era da sua casa, de sua família. Então eu resolvi batizar Sueli junto com o filho de Delibera Ribeiro, um moço chamado José Ribeiro, os quais foram testemunhas da morte de Sueli e deste fato. A senhora naturalmente, ao que me parece, é espírita. Naquela ocasião, a senhora era católica. Não. Eu sou espírita, mas acontece que o costume. Às vezes a criança cresce e quer se casar na igreja e, na falta do batistério, torna-se uma coisa difícil. Então eu previ isto e falei com Deselma. Ela concordou porque se Sueli crescesse, ficasse mocinha, casasse talvez com um brasileiro, isso traria um problema, como tem trazido em minha própria família. Então é apenas uma cerimônia. Terminamos aqui a entrevista com D. Clementina C. Carreira. Na mesma ocasião ouvimos os depoimentos de Delibera Ribeiro e de sua filha senhorita Angélica Ribeiro. Ambas confirmaram, plenamente, apenas os fatos revelados por D. Clementina, concernentes aos acontecimentos que antecederam a morte de Sueli, dos quais foram testemunhas. Devido ao problema religioso, os pais de Flávia e Sueli não puderam ser entrevistados. Desse modo, este caso está fundamentado especialmente nas declarações de D. Clementina. Pelas informações que tivemos, esta senhora é digna de toda a confiança. Tal particularidade levou-nos a aceitar bona fide as suas declarações, como sendo totalmente verídicas. Vamos passar à análise deste caso. Tabela das recordações e do comportamento da paciente. 1. Passados 3 anos, D. Clementina foi visitar a família de Sueli, em São Paulo. Sem conhece D. Clementina, ao vê-la pela primeira vez Flávia correu ao seu encontro, como costumava fazer Sueli quando em vida. Em sua entrevista, no dia 14 de novembro de 1971, D. Clementina relata, da seguinte forma, esse episódio. Assim que elas chegaram, Flávia correu para os meus braços como Sueli fazia antigamente. Ao observar aquilo, eu senti um aperto em meu coração e fiquei calada. Aconcheguei-a junto a mim com todo o meu afeto e carinho. A mãe de Flávia encontrava-se anteriormente com ela, na sua loja de armarinhos. Supõe-se que Flávia estivesse habituada a defrontar-se com várias pessoas estranhas que iam fazer compras. Não consta que ela revelasse o mesmo comportamento em relação aos demais fregueses da casa. Portanto, é estranho que ela mostrasse tão intensa emoção ao ver D. Clementina, pela primeira vez. Isto poderia ter se dado, se Flávia fosse a reencarnação de Sueli, tendo conservado a recordação de seu apego a D. Clementina. Aliás, era este um costume típico de Sueli. Eis como D. Clementina descreveu em sua entrevista. Quando cresceu, Sueli tinha um costume, quando a mãe dela chamava Sueli, a madrinha está aqui. Ela vinha correndo, com os braços abertos, e se atirava em mim. Mais adiante, D. Clementina comentou. Sueli sempre foi muito apegada a mim e muito amorosa. E isso eu encontrei em Flávia, porque a primeira sensação, o contato que tive com Flávia foi exatamente ela correr para os meus braços, sem me conhecer, e se atirar a mim, chamando-me de madrinha. 2. Sueli, a personalidade anterior, era muito afeiçoada a D. Clementina. Flávia mostrou o mesmo comportamento, desde a primeira vez que viu D. Clementina. A afeição a D. Clementina, demonstrada por Sueli, originara-se desde a mais tenra idade. Era uma atração intensa e precoce. D. Clementina comenta desta maneira, a esse respeito. Sueli, desde a data do seu nascimento, assim que ela começou a se entender, muito pequena mesmo, ela sentiu grande atração por mim.
Mesmo não sabendo falar e já conhecendo apenas a minha presença ao passar em frente do carrinho, Sueli, quando eu ia para o serviço, se não a pegasse no colo, ela chorava. Referindo-se à semelhança do comportamento de Flávia com o de Sueli, de Clementina observou que, durante os 3 dias que ela permaneceu em casa da família de Flávia, esta não quis distrair-se com seus brinquedos. Preferiu manter-se próximo de Clementina. Todo lugar em que eu ia, Flávia estava ao meu lado. Não teve oportunidade de brincar, somente de comer os docinhos que lá fiz. 3. Insistia, com Clementina, em ser por esta tratada de Sueli e considerada sua afilhada. Esta é uma das passagens em que a Flávia melhor revelou sua identidade com Sueli. Vamos transcrevê-la, novamente, na íntegra, conforme foi relatado por Clementina. Flávia apegou-se a mim com todos os modos de Sueli. Então ela me disse sentadinha no sofá: "Madrinha, eu gosto muito da senhora." Aí eu falei: "Flávia, você não é minha afilhada. Eu sou madrinha do Dudu, que é outro afilhado que tenho na família." Ela chorou muito e brigou com o Dudu, dizendo que não, que eu era a verdadeira madrinha dela. Passadas algumas horas, eu fui fazer um vestido para Selma. Estava costurando, e assim como Sueli tinha o costume de ficar sempre ao meu lado, Flávia continuou ao meu lado também. Então eu disse a ela: "Flávia, vai buscar um copo de água para mim." Ela disse: "Madrinha, eu não sou a Flávia, eu sou a Sueli. Não me chame de Flávia, eu não quero. Eu quero que a senhora me chame de Sueli. A senhora é minha madrinha. Senão, eu fico triste." E começou a chorar. Então eu disse: "Pois não, bem. Eu sou sua madrinha. Não precisa ficar triste." Este episódio revela nitidamente a inteira identificação de Flávia com a sua falecida irmã Sueli. Ficou bem claro que ela manifestava intenso apego a Clementina. A semelhança do que ocorria com Sueli, chegou a emocionar-se até as lágrimas, no desejo de ser novamente reconhecida como Sueli, afilhada de Clementina. Sendo criada em um lar de muçulmanos, onde a referência aos mortos é cercada de grande respeito e quase sempre evitada, Flávia certamente teria ouvido pouquíssimas referências à sua afinada irmã. Por outro lado, se ela houvesse expressado, algumas vezes aos pais, a sua identidade reencarnatória com Sueli, não teria sido compreendida. No entanto, sob o impacto do seu reencontro com Clementina, ela deixou extravasar as suas recordações, sob a forma daquela grande afinidade demonstrada pela madrinha, em sua vida anterior. O antigo amor veio-lhe à tona do consciente. 4. Em sua vida familiar, Flávia comporta-se exatamente como Sueli. Clementina, impressionada com o comportamento de Flávia, resolveu interrogar Selma a este respeito. Eu perguntei a ela: "Selma, eu vou fazer-lhe uma pergunta. Sei que os muçulmanos não gostam que se toque no nome dos mortos, mas é necessário. Flávia tem os mesmos costumes de Sueli?" Ela disse: "Tudo, comadre. Tudo, tudo, exatamente como Sueli fazia, Flávia faz." No final do relatório escrito de Clementina, ela se refere também à convicção íntima que Selma deixava transparecer acerca da identidade entre Flávia e Sueli. Talvez ela não soubesse explicar o fato, devido às limitações de sua crença religiosa. Ela era muçulmana. Eis o trecho em questão. Ao me ver, Flávia correu ao meu encontro e fez exatamente o que Sueli fazia comigo. Não saiu do meu colo e disse-me o seguinte: "Madrinha, eu não quero que me chame de Flávia. Eu sou a Sueli, e a senhora é minha madrinha." E todas as vezes que a chamava de Flávia, tornava a dizer a mesma coisa. Sua mãe ficou pensativa e disse: "Pedi a Deus outra filha igual a Sueli e Flávia faz tudo exatamente como a filha que pedi." Gostaria de explicar-lhes o fato da reencarnação, mas como eles são muçulmanos, calei-me.
Como pode deduzir-se destes relatos, a identificação de Flávia com Sueli era flagrante. A própria paciente, uma criança de 3 anos apenas, insistia nesta identificação. Dizia reiteradas vezes: "Eu sou a Sueli, e a senhora é minha madrinha." Em outra oportunidade da nossa entrevista com de Clementina, indagamos se de Selma não lhe teria revelado, muito discretamente, a sua impressão quanto à identidade entre a Flávia e a Sueli. Ela respondeu: "Sim", disse. Quando eu fiz a pergunta, para ela, se Flávia tinha os mesmos costumes de Sueli, de Selma disse que Flávia era exatamente tudo aquilo que Sueli foi. De Selma fez um pedido a Deus, que lhe desse outra menina, igualzinha a Sueli. Então de Selma disse à sua maneira em sua linguagem meio árabe: "Comadre, Deus é grande. Mandou para mim outra Suel." 5. Sueli tinha o hábito de ficar de pé, em uma cadeira, ao lado de Clementina, observando-o trabalhar. Flávia mostrou o mesmo comportamento. Esta particularidade chamou muito a atenção de Clementina, que assim comentou a respeito. Sueli gostava de ficar de pé, em uma cadeira, vendo tudo o que eu fazia. Quando estive na casa de Selma, Flávia fez a mesma coisa. 6. Flávia, à semelhança de Sueli, mantinha-se sempre sentada ao lado de Clementina, durante as refeições. De Clementina observou esta outra modalidade de comportamento por parte de Flávia, bem característica dos hábitos de Sueli. Ao sentar-me à mesa para jantar, Flávia colocou-se ao meu lado, sentadinha na cadeira, como costumava fazer Sueli. Um pouco mais adiante, em seu depoimento, de Clementina tornou a mencionar este detalhe. Outra particularidade foi sentar-se à mesa junto a mim, durante todas as refeições, como fazia Sueli. 7. Perguntou espontaneamente a de Clementina se esta iria fazer o seu doce predileto. Na época em que Sueli era viva, ela mostrava grande predileção por chocolate, especialmente pelos brigadeiros que de Clementina fazia. Em sua entrevista, de Clementina destacou este fato. Nas festinhas de aniversário, eu costumava fazer os brigadeiros de chocolate. Sueli gostava muito de chocolate. Esta também era uma característica de Sueli. Quando se encontrava em São Paulo, visitando a família de Flávia, de Clementina dispôs-se a fazer alguns doces para os filhos de Selma. Nesta ocasião, Flávia dirigiu-se a de Clementina e pediu o seu doce predileto. Vejamos como foi esse episódio, nas palavras de Clementina. Eu fui fazer uns docinhos, e ela me perguntou: "Madrinha, a senhora não vai fazer o docinho de chocolate que eu gosto?" Como Sueli, Flávia adorava os chocolates do tipo que eu fazia, os brigadeiros. Aí eu achei que Flávia era a verdadeira Sueli, e que voltara a reencarnar na mesma família, devido ao pedido que sua mãe fizera quando Sueli faleceu. Ela pediu a Deus que lhe desse uma menina igual a Sueli. Do mesmo modo que costuma ocorrer com as fobias, assim também se dá com os gostos e predileções por determinadas cores, objetos, alimentos, etc. Eles se transferem, frequentemente, de uma encarnação para outra. 8. Flávia expressa suas emoções, através do olhar, tal como ocorria com Sueli. Solicitada a descrever as semelhanças de Flávia com Sueli, de Clementina observou o seguinte: "Eu encontrei em Flávia a mesma expressão no olhar que era uma coisa característica em Sueli. E Flávia também tem o mesmo olhar de Sueli." Neste ponto indagamos acerca da cor dos olhos da garota. São pretos e meio tristes. Sueli tinha um costume: quando ficava aborrecida, seus olhos davam toda a expressão de tristeza. Era uma menina calada e quando sentia-se alegre, ela era explosiva. Assim é Flávia. Até nas manhas de criança, Flávia tem o mesmo costume de Sueli, revelado pela sua própria mãe.
porque eu não tive muito contato com Flávia. Fui apenas visitá-la uma vez, e depois disso eu não tive mais oportunidade de vê-la. Concluímos, desse modo, a tabulação das recordações e do comportamento da paciente. Escolhemos esses 8 itens que nos pareceram os mais interessantes. Eles aduzem fortes evidências a favor da hipótese da reencarnação. Entretanto, antes de fazermos uma análise mais precisa a esse respeito, vamos apontar outros detalhes relevantes concernentes ao presente caso. Outros detalhes relevantes concernentes ao caso de Flávia. No sonho que de Clementina teve em Ribeirão Preto, ela viu Sueli trajada com seu vestido de aniversário, cor-de-rosa, trazendo na mão uma rosa. Sueli achava-se entre 2 árvores grandes. De Clementina descreve, assim, este singular sonho. Vi perfeitamente a minha afilhada Sueli, entre 2 árvores grandes. Ao me ver ela correu ao meu encontro. Segurava uma rosa na mão, estava vestida com o vestido de seu aniversário, cor-de-rosa, e dirigiu-me as seguintes palavras: Madrinha, eu morri, mas vim trazer esta rosa para a senhora. Entrevistamos a senhorita Angélica Ribeiro, filha de Delibera Ribeiro, a respeito de Sueli. Angélica fora sua pajem, durante algum tempo. Entre as inúmeras perguntas que lhe dirigimos acerca de Sueli, figuram, na entrevista, as seguintes. P. Qual a roupa que ela gostava de vestir? R. Até quando ela morreu, foi enterrada com vestido cor-de-rosa de aniversário. P. Ela gostava dessa cor? R. Sim. P. Qual a preferência da cor? R. Era cor-de-rosa. P. E o vestido de que ela mais gostava mais? R. Esse do aniversário. Outro detalhe marcante concernente ao sonho de De Clementina é o fato de Sueli haver sido sepultada entre 2 árvores. Em seu sonho, De Clementina viu Sueli colocada entre 2 árvores. As explicações não espiritualistas afirmam que sonhos desse tipo são criações da mente do sonhador. Neste caso, segundo esta hipótese reducionista, De Clementina teria captado clarividentemente o episódio da morte e do enterro de Sueli, dramatizando-o sob aquela forma onírica. Durante a relaxação provocada pelo sono, sua mente captou por SP as cenas do falecimento e sepultamento de sua afilhada. De Clementina já demonstrava possuir excepcionais faculdades paranormais precognitivas. Como a função psi é essencialmente única, manifestando-se ora de uma forma, ora de outra, para De Clementina foi fácil perceber extrasensorialmente as cenas da morte de Sueli. Essa explicação, muito em voga e muito aceita odiernamente, tem por objetivo justificar tais ocorrências, sem necessidade de introduzir o fator espiritual. As hipóteses materialistas consideram que não há, ainda, uma prova científica demonstrável da existência do espírito. Diante disso, elas eliminam ou substituem por explicações naturais todas as evidências que favoreçam uma interpretação espiritualista de certos fenômenos. Para este caso do sonho de De Clementina, preferimos adotar uma interpretação espiritualista. Pensamos que, durante o sono, De Clementina teve uma experiência fora do corpo, e encontrou-se com o espírito de sua afilhada. Esta pôde, então, avisá-la de sua morte recente. Madrinha, eu morri, mas vim trazer esta rosa para a senhora. Sueli guardava a aparência do modo como fora vestida para o funeral. Talvez o encontro tenha se dado no próprio cemitério, pois sua sepultura ficava entre 2 árvores. Sueli foi vista entre 2 árvores, por sua madrinha, durante o sonho. Esta interpretação implica a sobrevivência do espírito após a morte. A reencarnação vem confirmá-la. 2. No episódio que antecedeu a morte do seu sobrinho e da Sueli, De Clementina teve um extraordinário sonho premonitório. Este fenômeno de precognição foi bem comprovado,
conforme pudemos constatar pelas informações colhidas na entrevista com Delibera Ribeiro e sua filha Angélica. Indagamos a Delibera se ela estava a par do sonho de De Clementina. P. Quanto ao sonho de De Clementina, a senhora se lembra da história que ela lhe contou? R. Delibera. Ela contou-me que estava apavorada porque tinha tido um sonho em que vira a menina morta. Eu ainda falei que a menina estava bonita. Ela vinha sempre aqui. Daí, no outro dia ela morreu. De Clementina teve o sonho premonitório, no dia 2 de abril de 1963. A morte do seu sobrinho e de Sueli ocorreram 9 dias depois, em 11 de abril de 1963. A precognição é um dos fenômenos paranormais, cuja explicação se torna ainda mais difícil de formular em base das leis naturais que se conhecem. Hipóteses explicativas para as recordações e o comportamento de Flávia. Vamos discutir o presente caso, em base das diferentes hipóteses que poderiam explicá-lo. Fraude deliberada. No presente caso, podemos cogitar da possibilidade de ter havido fraude na comunicação do caso. Mas ainda, De Clementina, por ser espírita, poderia ter combinado com o Sr. Alcides Hortêncio, naquela ocasião influente líder espírita em Mojimirim, visando aduzir evidências favoráveis ao espiritismo. Outra suposição seria De Clementina ter exagerado os fatos, em razão de ser espírita, procurando forçar uma interpretação favorável à reencarnação, para os fatos observados no lar de De Selma. Vê-se, imediatamente, que esta não é bem a suposição correta. Basta atentar-se para a primeira comunicação de De Clementina ao Sr. Alcides. Neste relatório, De Clementina deu maior ênfase ao episódio de seu sonho premonitório e aos acontecimentos subsequentes que o confirmaram plenamente. Ela relatou, também, com certo destaque, o sonho em que ela viu Sueli trajada com seu vestido cor-de-rosa, de aniversário, anunciando que houvera morrido. O caso que sugere reencarnação, ela deixou para o fim de seu relatório. Nesta parte, em forma de postscriptum, é relatado sumariamente o episódio de sua visita à família de Flávia. De Clementina mostrou, assim, atribuir menor importância ao referido acontecimento. O Sr. Alcides era um homem inteligente e bom conhecedor do espiritismo. Ele imediatamente teria percebido que a premonição através dos sonhos de De Clementina é um fenômeno paranormal e pouco serviria para apoiar o espiritismo. Ele nos comunicou o fato porque sabia do nosso interesse pelos fenômenos paranormais em geral. Quanto à parte concernente à reencarnação, foi-lhe atribuída importância secundária. Se houvesse interesse em favorecer o espiritismo, ele teria encomendado a De Clementina um relatório diferente, dando maior relevo ao episódio que sugere a reencarnação. Este, sim, tem alguma relação com o espiritismo. A própria De Clementina tê-lo-ia feito espontaneamente, caso estivesse mal intencionada. Não cremos, pois, que tenha havido conluio por parte dos aludidos informante, Sr. Alcides e De Clementina. Assim como não há indícios deste tipo de interesse, também não há evidências de intenção comercial. Ambas são pessoas honradas e bem situadas financeiramente. O IBPP jamais acenaria com vantagens pecuniárias para a obtenção de informações concernentes aos seus objetivos. Bastam esses pontos para eliminar-se a hipótese de fraude. Informação direta, criptomnésia. Teria, Flávia, recebido informações relativas ao relacionamento entre Sueli e a madrinha desta, De Clementina. Neste caso, ela deveria ter ouvido, inúmeras vezes, minuciosas descrições a respeito do comportamento, dos modismos e das preferências alimentares de Sueli. Ao ver De Clementina e ouvir o seu nome, a lembrança de todas aquelas referências feitas acerca de Sueli, por seus pais e durante as conversas em família, vieram-lhe ao consciente.
desejando imitar a irmã falecida e receber as mesmas eventuais atenções de que poderia usufruir. Flávia dramatizou tudo, procurando fazer-se passar por Sueli. Isto explicaria precariamente os 3 primeiros itens. Os itens 4, 5, 6, 7 e 8 seriam dificilmente justificados por esta hipótese. Entretanto, há um detalhe muito relevante que praticamente elimina a hipótese em análise: os muçulmanos evitam falar em seus familiares mortos. Diante disso, pergunta-se como poderia ter sido tão minuciosamente informada a respeito dos menores detalhes da vida de Sueli. Acresce notar que Flávia estava com 4 anos incompletos. A hipótese da informação direta e da criptomnésia é inadequada para esclarecer o presente caso. Telepatia, ESP e super-ESP. De acordo com esta hipótese, Flávia teria captado telepaticamente todas as informações a respeito de Sueli, assumindo seu papel, visando usufruir maior estima e atenção por parte dos pais, e de pessoas relacionadas com sua família. É uma hipótese abrangente e praticamente onipotente. Ela pode explicar quase tudo. Esta característica torna-a também fraca, pela excessiva concessão que tem de fazer-se uma faculdade cuja manifestação ostensiva é rara na maioria das pessoas. Em outros termos, a ESP, embora seja normalmente encontrada em todas as pessoas, escassamente assume níveis extraordinários. Para que Flávia se comportasse como a Sueli, ao ponto de sua genitora considerá-las extremamente semelhantes, seria preciso que aquela fosse, aos 4 anos de idade, uma telepata consumada. Parece que não é este o caso, pois sua mãe tê-lo-ia relatado a D. Clementina. D. Clementina, esta sim, teve instantes de intensa manifestação de ESP, nos momentos dramáticos que envolveram a morte de seu sobrinho e a de Sueli. Mas suas captações extrasensoriais foram momentâneas e estimuladas a um grau elevado, em razão dos fatos dolorosos que ocorreram. Isto não é raro acontecer com umas poucas pessoas mais sensíveis. Entretanto, é dificílima a manutenção indefinida de um estado de intensa captação por ESP, ao ponto de moldar o comportamento de uma pessoa, por quase a vida toda. Lendo-se cuidadosamente os itens da tabela, sente-se logo que se está diante de um comportamento espontâneo e natural por parte de Flávia, e não do resultado de uma captação por meio de percepção extrasensorial, dramatizada pela paciente. A telepatia, ESP e super-ESP não nos parecem suficientes para explicar este caso. Memória genética. Teria, Flávia, herdado, através de seus genitores, as informações concernentes ao comportamento de Sueli? O fato de Flávia ser tão semelhante a Sueli poderia explicar-se geneticamente. Os irmãos geralmente se assemelham. Certos comportamentos são resultados da educação no lar, que pode influir uniformemente em uma irmandade. Este é outro fator, até mesmo independente do aspecto genético. A maneira de ser de Flávia, tão semelhante à de Sueli, poderia advir destas causas fundamentais, a genética e a educacional. Entretanto, achamos difícil explicar, por exemplo, a seguinte reação de Flávia, ao ser chamada pelo seu nome próprio, madrinha. Eu não sou Flávia, eu sou a Sueli. Não me chame de Flávia, eu não quero. Eu quero que a senhora me chame de Sueli. A senhora é minha madrinha. Se não, eu fico triste. Ver item 3 da tabela. No item 4 da tabela é outro episódio semelhante, em que Flávia insiste com D. Clementina em chamá-la de madrinha e em ser tratada por Sueli. Eu sou a Sueli, e a senhora é minha madrinha. Os itens 5, 6 e 7 parecem-nos também dificilmente explicáveis pela hipótese da memória genética. Enfim, não cremos que a memória genética possa elucidar o presente caso. Incorporação mediúnica.
Não teria ocorrido um fenômeno de incorporação mediúnica do espírito da finada Sueli, em sua irmãzinha Flávia? Esta suposição explicaria, por exemplo, os episódios em que Flávia tratava de Clementina por madrinha e insistia em ser chamada de Sueli. Elucidaria, ainda que de forma precária, quase todos os itens da tabela exceto o item 8. Entretanto, há um pormenor que invalida a hipótese da incorporação mediúnica: precisaria que Flávia estivesse mediunizada, não só nos momentos em que se encontrou com de Clementina, mas praticamente a vida toda. Segundo Desselma, Flávia era, em tudo, igualzinha a Sueli, inclusive nas manhas de criança. De Clementina é espírita praticante e está familiarizada com as manifestações mediúnicas. Ela teria percebido, pelo menos uma vez, durante todo o tempo em que conviveu na nova residência daquela família, que Flávia apresentava os sintomas de um transe mediúnico. Mas nada disso foi notado por de Clementina, senão ela o teria denunciado. Flávia agiu em estado normal de consciência, espontaneamente e sem nenhum sintoma característico de uma incorporação mediúnica. Este é o fato. Não achamos que esta hipótese possa aplicar-se, com sucesso, ao presente caso. Reencarnação. Há certas passagens do encontro de Flávia com de Clementina, que sugerem fortemente uma explicação reencarnacionista. São aquelas em que a garotinha diz claramente: "Eu não sou a Flávia e sim a Sueli." Ver itens 13 e 4. A cena do primeiro encontro de Flávia com de Clementina também clama por uma interpretação reencarnacionista. Sente-se, nesse episódio, o extravasamento da emoção de um reencontro de duas criaturas ligadas por fortes laços de amor e há muito separadas. Assim que elas chegaram, Flávia correu para os meus braços como Sueli fazia antigamente. Ver item 1. Durante todo o tempo em que esteve na companhia de Clementina, Flávia tratou-a por madrinha e fez questão de ser considerada sua afilhada. Esta atitude sugere uma explicação à base da reencarnação. Ver itens 1, 3 e 4. Revela uma forma de recordação reencarnatória aflorada sob o impacto do estímulo proporcionado pelo reencontro com a pessoa amada. O item 7 caracteriza bem o despertar de uma lembrança reencarnatória típica. Madrinha, a senhora não vai fazer o docinho de chocolate que eu gosto. Não nos alongaremos mais, examinando os outros itens da tabulação, sob o prisma da hipótese reencarnacionista, pois todos eles, sem exceção, cabem perfeitamente dentro desta interpretação. Conclusão. Somos de parecer que a hipótese de reencarnação é a que melhor poderia explicar o caso Flávia e Sueli. Capítulo X. Considerações finais. Existiria de fato a reencarnação? Concluída a parte expositiva deste trabalho, sabemos que as opiniões acerca da matéria aqui apresentada serão variadas e até mesmo divergentes. Em um assunto polêmico como este, que diz respeito à crença ou descrença na sobrevivência após a morte e a nossa destinação final, não é possível esperar-se unanimidade de opiniões. Trabalhos muito superiores a este têm sofrido críticas desfavoráveis. Nem todas as pessoas aceitam a ideia da reencarnação. Isto é muito natural. De modo que, por mais perfeitos e consistentes sejam os fatos apresentados dando suporte à tese da reencarnação, eles não deixarão de ser questionados. No desenvolvimento do nosso trabalho, procuramos mostrar a inaplicabilidade de algumas hipóteses paralelas que normalmente são evocadas para explicar-se casos semelhantes aos apresentados. São as mais comuns: a fraude, a criptomnésia, a super-ESP, a memória genética e a incorporação mediúnica. Entretanto, várias outras já foram imaginadas para explicar os casos que sugerem reencarnação, sem lançar mão da crença na sobrevivência, ou seja, na existência do espírito. Tais hipóteses são mais sofisticadas e exigem maior elaboração de argumentos para refutá-las,
uma vez que elas partem do pressuposto da não existência do espírito e, por conseguinte, da não realidade da sobrevivência. Um exemplo de tese deste tipo é a proposta pelo Dr. Gardner Murphy no Journal of the American Society for Physical Research, Vol. 67, número 2, abril 1973, páginas 117 a 129. O título desse trabalho é A Carringtonian Approach to Ian Stevenson's 20 Cases of Reincarnation. O trabalho anteriormente referido foi refutado, no mesmo periódico, pelo Dr. Ian Stevenson, cuja réplica teve o seguinte título: Carrington's Psychic Theories Applied to Cases of Reincarnation Type, a replito Gardner Murphy. Opus City. Páginas 130 a 146. A hipótese do Dr. G. Murphy parte da teoria dos psíquons de Watley Carrington. De acordo com W. Carrington, a mente é constituída de unidades, as quais ele denominou sense-imagens. Estas entidades são consideradas existentes por si próprias, tendo um caráter não físico. Elas seriam os únicos constituintes da mente. Neste ponto, Carrington introduz mais um termo técnico, o psíquon, para designar todo elemento constituinte da mente ou todo grupo de semelhantes elementos, sem distinguir se estes são simples ou complexos, elementares ou suscetíveis de análise. Carrington, W. 1948, páginas 121 e 122. Os psíquons podem agrupar-se ou organizar-se por meio de elos associativos, da mesma forma como ocorre com os sistemas de partículas materiais. No que diz respeito à consciência, Carrington afirma que, devido ao fato dos psíquons serem relacionáveis, onde quer que haja dois ou mais psíquons associados, ali existirá alguma espécie ou grau de consciência entre eles. O importante da teoria de Carrington é que ela supõe a possibilidade de um sistema de psíquons de uma pessoa conseguir sobreviver por algum tempo à sua morte física. A duração de um sistema deste seria variável, sofrendo gradual desintegração com o correr do tempo. A hipótese carringtoniana de Gardner Murphy, acerca da reencarnação, nega a possibilidade do renascimento do espírito de um desencarnado. Admite, porém, que pode ocorrer a captação de um sistema de psíquons pertencentes a uma pessoa falecida. Desse modo fica dispensável a suposição da sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. A pessoa que manifesta recordações consideradas pertencentes a uma outra já falecida está, na realidade, reproduzindo as ideias contidas nas constelações de psíquons que foram por ela eventualmente capturadas, ou no momento da nascer, ou em outra ocasião qualquer. Dr. Gardner Murphy procurou apoiar sua tese em certos aspectos estranhos de alguns casos que sugerem reencarnação, apresentados no primeiro livro do Dr. Ian Stevenson, 20 Cases Suggestive of Reincarnation. Neste trabalho, por exemplo, há o episódio de Jasbir. Este caso, em resumo, é o seguinte. Jasbir é filho de Sri Girdhari Lal Jat, de Rasulpur, distrito de Muzaffarnagar, em Uttar Pradesh, Índia. Na primavera de 1954, achando-se com 3 anos de idade, Jasbir subitamente morreu de varíola. O pai providenciou o sepultamento do garoto, pois este tinha menos de 5 anos e, por isso, não devia ser cremado. Mas os funerais só ficaram completamente preparados quando já era tarde da noite. Por este motivo, resolveram sepultar o cadáver no dia seguinte pela manhã. Durante o velório, o pai do menino notou um discreto estremecimento no corpo do garoto. Daí a instantes este passou a voltar gradualmente à vida. Ele permaneceu algumas semanas sem conseguir falar com clareza. Mais tarde logrou expressar-se bem, mas manifestou uma grande alteração em seu comportamento. Declarou que seu pai não era Sri Girdhari e sim Shankar, morador na aldeia de Vedi. Insistiu em ir para lá.
Segundo Jasbir, nessa segunda situação ele pertencia à casta dos Brahmanes. Como sua família não era Brahmane, ele começou a negar-se a comer a comida dos Jati. Estaria a pique de morrer de inanição se uma vizinha Brahmane de Srigedari não se prestasse bondosamente a cozinhar para o Jasbir, à maneira Brahmane. Jasbir, mais adiante, forneceu pormenores da vida e morte que dizia ter tido em Vendee. Em suma, ficou bem evidenciado que a personalidade que Jasbir passara a manifestar era de um jovem chamado Sobarrão, morto após haver ingerido, em uma festa, alguns doces envenenados. Devido a isto, ficara atordoado enquanto viajava logo após ter comido os referidos doces e caíra da carriola que o transportava. Com a queda, sofrera um ferimento na cabeça, morrendo algumas horas depois. Dr. Stevenson não conseguiu descobrir se as datas exatas da morte de Sobarrão e do ressuscitamento de Jasbir são totalmente coincidentes. Parece que houve um intervalo entre elas. De acordo com os dados disponíveis, Sobarrão faleceu às 11 horas da manhã do dia 22 de maio de 1954. A família de Jasbir não tinha nenhum assentamento acerca da data exata de sua presumida morte. Supõe-se que teria sido em maio de 1954. O estranho deste caso é o fato de a personalidade de Sobarrão ter surgido no corpo de Jasbir quando este já contava 3 anos de idade. Ele teve uma presumível morte e voltou a viver, porém dizendo-se outra pessoa e dando detalhes corretos acerca da família e do lugar onde vivera a segunda personalidade, o Sobarrão. O fato de o Dr. Stevenson haver incluído este caso entre os demais que sugerem reencarnação tem suscitado controvérsias e dado margem a hipóteses como a do Dr. G. Murphy. Os adversários da ideia da sobrevivência teriam, nos casos de reencarnação, uma barreira difícil de contornar. De fato, se ficar demonstrada a realidade insofismável da reencarnação, a sobrevivência da personalidade após a morte do corpo físico torna-se um corolário inevitável da certeza do renascimento. Daí terem surgido hipóteses paralelas, as mais variadas, objetivando substituir a tese reencarnacionista, que tão bem se presta para explicar os milhares de casos que sugerem renascimento. Nota-se, mesmo, um grande esforço da parte de alguns parapsicólogos modernos, tentando derrubar a hipótese de reencarnação, apesar da esmagadora soma de evidências colhidas a seu favor, no mundo todo. Em sua refutação à tese do Dr. Gardner Murphy, Dr. Ian Stevenson menciona mais 2 outros casos semelhantes ao de Jasbir, o de Sri Chikanakunda, e o de Manju Bhargava, nos quais a morte da primeira personalidade ocorreu depois do nascimento da segunda. Dr. Stevenson não se perturbou com tais ocorrências verificadas pessoalmente por ele. Apenas achou que deve inclinar-se ante os fatos, cuja explicação pode requerer, ou pelo menos admitir, a possibilidade de total e permanente deslocamento da segunda personalidade pela primeira. Opus City. P. 131. O fato de ocorrerem casos como estes, de possessão total e permanente, não invalida a tese da reencarnação. São fatos raríssimos para cuja explicação achemos mais adequada a hipótese espiritualista. A teoria carringtoniana de G. Murphy nos parece compatível com os fatos observados, especialmente nos casos como o de Jasbir. Como poderia um sistema de psícons reanimar o corpo, se é que não houve morte real, do garoto e substituir as características todas da personalidade de Jasbir pelas de Sobarrão? Admitindo-se a existência do espírito e a sua intervenção nesse tipo de fenômeno, o problema torna-se mais fácil de resolver. Não desejamos descer à análise de todos os aspectos da hipótese carringtoniana de G. Murphy e, no sentido de contestá-los um por um como o Dr. Ian Stevenson já o fez em sua réplica. Mas achamos interessante mostrar ao leitor alguns detalhes dessa curiosa teoria.
De acordo com o afirmado por W. Carrington e aceito por G. Murphy, os sistemas de psícons oriundos dos mortos não são permanentes. Eles tendem a dissipar-se com o passar do tempo. Isto explicaria, segundo Murphy, o declínio das informações acerca de sua vida passada, por parte de um comunicador.